Abuso espiritual. O que o seu líder religioso não faz a menor questão que você saiba. Se o seu pastor nunca pregou na igreja sobre abuso espiritual, com certeza ele não tem o menor interesse que você saiba o que é, o que torna você uma potencial vítima desse tipo de crime. O site Teologar, ele define abuso espiritual como uso impróprio de qualquer posição de poder, liderança ou influência para satisfazer os desejos egoístas de um líder. O líder espiritual abusivo, ele confunde o seu autoritarismo com a autoridade eclesiástica. E eles são muito hábeis em passar a ideia de que aquilo que eles querem é realmente a vontade de Deus. Se acham donos da igreja e até utilizam a expressão a minha igreja. Certa vez eu discordei de um pastor numa igreja e ele se levantou e disse, na minha igreja não. Então eu respondi, o senhor comprou a igreja? Então esse tipo de gente de má índole, de mau caráter, eles acham que eles são donos da igreja. Eles acham que a igreja é uma propriedade deles. Será que a Bíblia concorda com esse tipo de declaração? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28, e vamos ler o texto. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, de acordo com a Bíblia, a igreja ela é propriedade de Cristo. Ela não é propriedade do pastor, do padre, do bispo, do apóstolo ou do reverendo. Ela é propriedade de Jesus Cristo e ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. O próprio Jesus, ele também foi vítima de abuso espiritual. Vamos ler o texto que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 28, 29 e 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então nós vemos que desde dos dias de Jesus até antes, no tempo dos apóstolos, já havia esse tipo de crime, esse tipo de pecado chamado abuso espiritual. Então Jesus pregou uma mensagem que o povo não gostou, então se reuniram e tentaram matar Jesus, jogando ele do alto do penhasco sobre o qual a cidade estava edificada. Então, desde os primeiros tempos, a igreja também ela já sofria com a questão do abuso espiritual. Veja o que João escreveu para a igreja no texto que se encontra em 3 João, versículo 9 e versículo 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, ele mesmo não acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. 3 João, versículo 9 e versículo 10. Então nós vemos ali que já nos dias do apóstolo João, havia um homem chamado Diótrefes, e ele achava que a igreja era dele. Então quem concordava com ele, com o autoritarismo dele, ficava na igreja. E quem não concordava era expulso da igreja. Então ele utilizava ali do seu poder, da sua autoridade, em forma de autoritarismo, e expulsava as pessoas da igreja que não faziam aquilo que ele queria, né? Não satisfaziam seus desejos egoístas. Os membros da igreja eles não podem aceitar o abuso espiritual. Eles devem apoiar as vítimas e se unir contra esse tipo de crime e denunciá-lo. Nem todo líder religioso ele foi designado por Deus para o ministério. Muitos não foram escolhidos por Deus e assumem prerrogativas que Deus não lhes deu. Eu já presenciei casos, inclusive também vivi situações parecidas, onde a igreja, ao presenciar o abuso espiritual, ela se une não a favor da vítima, mas a favor do líder tirano, do líder impostor, e ficam contra a vítima, apoiando o criminoso. E o que faz com que a vítima do tipo de crime, do abuso espiritual, ela fique sem apoio nenhum. Às vezes fica até sem testemunha para poder denunciar esse tipo de crime às autoridades. Então, muitas vezes, eu sempre aconselho as pessoas a denunciar esse tipo de crime e a gravar essa situação, né? Então, você coloca seu celular ali no modo silencioso e começa a gravar todo esse tipo de coisa, porque mesmo que a gravação ela não serve como prova, ela serve como princípio para investigação. Então, ser cristão, irmãos, não significa deixar que as pessoas pisem em você. Então, você tem que denunciar esse tipo de crime, você tem que combater esse tipo de crime. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como Jesus e os apóstolos, e mesmo os profetas no Antigo Testamento, combateram o abuso espiritual. Então, abuso espiritual é um abuso de autoridade eclesiástica. Da mesma maneira que abuso de autoridade por parte de policiais, por parte de governantes, há também por parte de pastores, de padres e de outros líderes religiosos.
E esse tipo de prática é uma prática criminosa e pecaminosa. Então que Deus nos abençoe para que possamos estar precavidos quanto a esse tipo de crime e que possamos denunciá-lo e combatê-lo, para que o mesmo não prolifere na Igreja de Cristo. Um abraço a todos e até a próxima.